A minha oração é que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, a fim de que você entenda as verdades que vão ser ditas agora nesse vídeo. Olá, tudo bem? Obrigado por ter acessado esse vídeo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, pois o assunto que nós vamos tratar aqui é de muita, mas muita importância. Nós vamos falar sobre a maior decepção que um ser humano pode ter. Nós vemos muitas pessoas que estão em depressão, foi porque antes elas tiveram uma grande decepção. É interessante que em inglês a palavra deception, muitas vezes as pessoas traduzem como decepção, mas na verdade a tradução é engano. A palavra deception é traduzida como engano. Então, não deixa de ser muito diferente, né? Porque muitas vezes temos decepção porque nós somos enganados. Imagine então o auto-engano, né? Você mesmo quis ser enganado, você mesmo se enganou, né? Aí é mais terrível. Mas do que é que eu estou falando? Eu estou falando da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a pessoa que não for salva, ela vai ter um remorso, uma decepção tão enorme com tudo que ela viveu e com tudo que ela deixou de fazer por Cristo. A mente dela, ela virá as muitas oportunidades que ela teve de mudar de rumo, de nascer de novo, de querer participar do reino de Deus, de querer trabalhar para Deus, de querer seguir a palavra de Cristo. Naquele dia ninguém vai ter uma desculpa para dar diante de Cristo. A única coisa que vai sair dos lábios da pessoa vai dizer que Jesus realmente é justo, não vai ter outra alternativa. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará diante dele, porque não tem outro. O próprio Satanás vai. Não é que ele vai ser, eu estou submisso, mas ali vai ser tamanha vitória de Cristo, tamanha humilhação para o diabo, que até ele e os demônios se ajoelharão. Todo joelho, diz a palavra, vai se dobrar diante de Cristo. Agora, infelizmente, essas pessoas vão ter uma enorme decepção. Humanamente falando, não é possível saber o tamanho disso, só Deus é quem sabe. Em Apocalipse está profetizado que as pessoas dirão assim, as rochas e as montanhas, caí sobre nós e esconda-nos daquele que está sentado sobre o trono. E também em Apocalipse 1, verso 7, está escrito que quando Jesus voltar, haverá pranto, ranger de dentes. As pessoas se lamentarão, diz ali. Apocalipse 1,7 está escrito, as pessoas se lamentarão de ver Jesus voltando. Você quer fazer parte desse povo? A Bíblia diz que vai ser a maioria. Você faz parte da maioria? Naquele dia não vai ter jovem que gosta de blasfemar, dançando funk diante da glória de Deus, e zombando e fazendo piadinha. Naquele dia ninguém vai ter essa ousadia. Naquele dia não vai ter uma pessoa embriagada ou drogada. A pessoa vai estar tão sóbria na presença de Cristo e ao mesmo tempo tão aterrorizada. Mas o terror maior será por saber que ela perdeu a salvação, ela perdeu a vida eterna. Agora, a maior preocupação dessa pessoa não é ser destruída, é não poder participar de um reino maravilhoso eternamente com Cristo. Sabia? Por isso que eu quero dizer isso bem claro. O motivo do vídeo não é causar medo. Não, é um alerta. Eu estou falando, e vou repetir, a decepção das pessoas não será por causa do castigo que elas sabem que aguarda os ímpios. Não, a decepção vai ser pelo outro lado. Poxa, eu poderia estar salvo. Eu poderia viver eternamente com Cristo e seus anjos e com todas as pessoas que viveram uma vida
íntegra, uma vida de amor, uma vida de fé, essas pessoas selecionadas vão estar lá enquanto eu perdi essa oportunidade. Essas oportunidades, porque foram muitas. Esse vídeo é uma oportunidade que o Senhor está te dando para você se arrepender dos seus pecados, para você ser batizado, para você andar em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo, a fim de servir a Cristo, a fim de amar o próximo, a fim de ser uma pessoa que divulgue a palavra de Deus para que outras pessoas também se salvem. Isso não é assunto religioso, meus queridos. Isso é assunto de vida ou morte. Aquele dia, Cristo não vai perguntar assim, de que igreja você era? Não. Ele vai querer saber como você viveu. O próprio olhar de Cristo já vai julgar. Você acha que não? Tem um exemplo bíblico, tem outros, mas eu vou dar um, foi o apóstolo Pedro. Jesus falou para ele, Pedro, você vai me negar 3 vezes essa noite. E aí, logo depois que ele negou a Cristo pela 3ª vez, ele olhou para Cristo, Cristo olhou para ele, e a Bíblia diz que Pedro teve um arrependimento amargo ali. Aí Pedro não teve remorso, ele se arrependeu de verdade por trair aquele que ele tanto amou. Durante 3 anos, ele amou a Cristo profundamente e agora ele olha para os olhos de Cristo. Cristo não estava condenando, mas só aquele olhar para Pedro foi algo terrível. E diz a Bíblia que Pedro se afastou daquele lugar e chorou amargamente. Depois ele foi restaurado e voltou com muita força para poder pregar o Evangelho. Porém, quando Cristo voltar, essa chance não existirá mais. E eu gosto sempre de deixar claro isso. Não existirá mais porque não mudaria nada. As pessoas ficariam ali talvez uma semana, né, contagiadas pelo aquele evento, mas logo voltariam para a sua vida normal, voltariam para aquilo que elas realmente amam. Assim como aconteceu com a pandemia, que muitas pessoas achavam que ia ter uma mudança no comportamento das pessoas depois que terminasse a pandemia, ou que pelo menos o vírus fosse apaziguado, já que não zerou o vírus, e isso não aconteceu. Todo mundo voltou às coisas que eles sempre amaram. A Cracolândia aqui em São Paulo pegando fogo. Ninguém está arrependido de nada. Se arrependa. Volte para Cristo. Se entregue a Cristo, você nunca foi dele. Esse é o nosso desejo. E eu também desejo pedir que você deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas não passem pela maior decepção que o ser humano jamais passou. E que também você possa se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo. Amém.